Boa noite a todos, então, mais uma vez. Meu nome é Zé Paulo, eu sou procurador do Estado de Sergipe. Na verdade, eu não sou procurador-geral. O procurador-geral é o chefe da instituição, eu sou só um procurador do Estado, que foi designado para atuar na DPF 442, que cuida da descriminalização do abortamento até a 12ª semana gestacional. Isso fez com que eu me familiarizasse com o tema, me dedicasse a estudar o tema, e aí tive, por conta dessa incumbência, a possibilidade de representar o Estado de Sergipe no Congresso Nacional, falando sobre aborto, a oportunidade de representar o Estado de Sergipe no Supremo Tribunal Federal, falando sobre aborto, exatamente porque o Estado de Sergipe, ele se opõe à descriminalização do aborto. Há uma lei de proteção ao nascituro e, por força dessa lei, todos os governos que se sucedem, eles têm a obrigação de defender a vida, não fosse por outros motivos, pelo menos por conta de uma legislação estadual. Então, a minha proposta hoje é demonstrar que não há nenhuma incompatibilidade entre a defesa da vida, que é tão cara aos cristãos, sob o aspecto moral, religioso, ético, e também a defesa da vida sob o aspecto científico. Nesse caso, ciência e religião andam de mãos dadas, e a ideologia está exatamente do lado de lá, com aqueles que desejam a descriminalização do abortamento, porque não apresentam bases científicas a justificar as suas pretensões. Eu não creio, na verdade, que haja em qualquer momento uma incompatibilidade entre fé e razão, ao contrário, acho que caminham juntas. A minha razão leva à fé e a minha fé também me leva à razão. São dois componentes que se casam muito bem, mas a proposta não é essa. A minha proposta é focar aqui no tema relativo ao aborto. Então, nós podemos conhecer, de diversas formas. Temos o conhecimento vulgar, que é a maior parte do nosso conhecimento. Nós conhecemos as coisas casuisticamente, de forma não programada, simplesmente porque em determinado momento fomos apresentados ao fato e, a partir desse fato, aprendemos com ele, com as pessoas que estão à nossa volta, e repassamos esse conhecimento. É algo que vem de fora, que entra em nós e que nós repassamos. É um conhecimento vulgar. Não é um conhecimento incerto, não é um conhecimento falso, mas... Desculpa. Mas é um conhecimento que não tem um método, que não pode ser testado, ou melhor dizendo, que até pode vir a ser testado desde que se lhe aplique o método científico. Porque a grande diferença do conhecimento vulgar e do conhecimento científico é exatamente o método. No conhecimento científico, eu adoto um método racional que me permite sistematizar todos os dados e informações e estabelecer uma relação de causa e efeito entre os diversos juízos que eu vou formando. Eu posso também conhecer a partir da minha inspiração, da minha vocação ou da minha crença religiosa. E o conhecimento religioso é aquele que vem a partir de uma verdade que é revelada. Então, eu não me importo com o que está sendo provado, eu acredito porque houve um contato de alguém que se sobrepõe a mim, normalmente intermediado por uma outra pessoa, e eu acredito então nesse conhecimento que é revelado. O conhecimento revelado, evidentemente, que ele não é científico ou contra a ciência, ele simplesmente não se preocupa com a prova da sua veracidade, porque aquilo que é revelado, aquilo que vem do alto, eu não preciso testar. Mas o que há de comum em todos esses é que sempre haverá a procura pela verdade. O conhecimento vulgar sem a verdade serve para muito pouca coisa, o conhecimento científico sem a verdade serve para muito pouca coisa, e o conhecimento religioso igualmente. A verdade é a base de qualquer tipo de conhecimento. Se eu adoto um pressuposto equivocado, um pressuposto falso, tudo o que vem
a partir dele é falso também. Então, quando eu elenco alguns pressupostos, não significa que esses pressupostos estejam certos, mas sempre se parte de alguns pressupostos e quando eles são contestados, eu vou regredindo a um momento anterior, a um momento mais simples, a um momento de evidência mais clara, para que eu possa, então, progredir. Porque construir um edifício sobre uma base frágil significa um grande risco de que esse edifício venha a implodir. E o problema exatamente no tema do abortamento é que, via de regra, quem defende a descriminalização do aborto, e aí eu preciso fazer uma observação, é muito raro alguém defender o aborto, né? Os grupos que lutam pela descriminalização não se dizem defensores do aborto. Eles se dizem defensores da descriminalização do aborto. Dizem que o aborto é algo ruim, mas mesmo sendo ruim, por uma política de redução de danos eu devo adotá-la. Então, a ideia, apesar da defesa do aborto, entenda-se, né, para ser fiel ao discurso que é veiculado, embora eu me dê o direito de não acreditar nele, e vou explicar depois. Por quê? Em 1970, um dos maiores abortistas da humanidade, Bernard Nicholson, que abortou inclusive o próprio filho, ele se deparou com um aparelho de ultrassonografia. E então realizou, durante o abortamento, um exame de ultrassonografia. E viu que a criança, ela fugia daquele equipamento que a sugava, né, o equipamento abortivo, que a sugava e trituraria depois suas partes. Viu que a criança fugia, viu as pernas sendo arrancadas, os braços sendo arrancados. E quando ela começou a sofrer a agressão efetiva, tentando fugir e não conseguindo, ela então abre a boca e ele entende aquilo como um grito que não pôde ser ouvido, e por isso ele denominou o grito silencioso. Ele então, a partir desse momento, deixa de realizar abortos. Algum tempo depois, ele se torna um grande defensor da vida, um ativista contra o aborto. Exatamente porque aqueles pressupostos a partir dos quais ele partia, a partir dos quais ele saía, ele constatou que eram falsos e constatou de forma evidente, não por representação na sua mente, mas de forma evidente, ele teve contato com o fato. Então, quando, mudando de lado, ele se deparava com os argumentos que eram colocados a favor da descriminalização do aborto, ele então se lembrava do que ele fazia e colocou isso no livro. O livro se chama The Hand of God, de 1996. Leio o trecho porque creio que traduza o método da luta pela descriminalização do aborto até hoje. Dizia ele: serviram-nos de base duas grandes mentiras: a falsificação de estatísticas e pesquisas que dizíamos haver feito. Quando mais tarde os pró-abortistas usavam os mesmos slogans e argumentos que eu havia preparado em 1968, ria muito, porque eu havia sido um dos seus inventores e sabia muito bem que eram mentiras. Ele foi da Liga, né? Antes ele participou da Liga pela descriminalização do aborto. Dizíamos em 1968 que na América se praticavam 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que esses não ultrapassavam os 100 mil. Mas esse número não nos servia, e multiplicamos por 10 para chamar a atenção. Também repetíamos constantemente que as mortes maternas por aborto clandestino se aproximavam de 10 mil, quando sabíamos que eram apenas 200, mas esse número era pequeno demais. Essa estatística do engano e da grande mentira que se repete constantemente acaba sendo aceita como verdade. Nós nos lançamos para a conquista dos meios de comunicação social, dos grupos universitários, sobretudo das feministas. Eles escutavam tudo o que dizíamos, inclusive as mentiras, e logo divulgavam pelos meios de comunicação social, base da propaganda. É exatamente o que acontece rigorosamente até hoje. Um outro caso interessante e no mesmo diapasão, no mesmo sentido, aconteceu com essa jovem senhora, Abby Johnson. Ela trabalhava na maior clínica de aborto do mundo, né? Ontem a Isabel falou que era a maior da América Latina. É uma indústria de aborto, a Planned Parenthood. Ela fatura bilhões, matando crianças.
um médico chega a faturar 10 a 15 mil num dia bem sucedido de abortos. Então a atividade é evidentemente lucrativa, não há nenhuma dúvida quanto ao fato. Mas essa Abby Johnson, que era uma defensora do aborto e trabalhou na Planned Parenthood, em um determinado dia, quando já havia alcançado um patamar mais alto, se tornara diretora de uma das unidades, ela foi chamada para colaborar na realização da prática abortiva, porque a enfermeira havia faltado ao serviço. E pela primeira vez, então, ela se depara com o fato nu e cru do abortamento. Eu vou passar aqui um trecho do filme, é uma dramatização. O fato real está no Grito Silencioso e em vários vídeos que vocês podem encontrar na internet, mas eu acho chocante demais, embora eu acho que tudo deve partir, ou todas as nossas decisões devem partir de escolhas livres, e escolhas livres implicam necessariamente saber o que eu estou fazendo. Alguém que pretende se dispor ao aborto, um pai que pretende deixar o seu filho ser morto, ele tem que saber exatamente o que vai acontecer. Então eu vou expor o quadro dramatizado. Então, eu apenas faço um destaque, eu não vou entrar na corrente do Peter Singer, que é um filósofo australiano, que defende a classificação, ou a possível classificação de pessoas não humanas e de humanos que não são pessoas. Para ele, o critério distintivo de uma pessoa é a capacidade de se identificar e expressar, falando de forma muito grosseira o pensamento dele. Então ele considera, por exemplo, que os símios, chimpanzés, os golfinhos, talvez até os porcos, possam ser considerados pessoas não humanas, embora considere que crianças até 2 anos de idade e aquelas com sérias deficiências mentais, embora sejam seres humanos, não são pessoas. E não sendo pessoas, não têm a dignidade de pessoas e não têm o direito à vida preservada. Peter Singer defende, clara, aberta, sem nenhum tipo de mascaramento, que crianças até 2 anos podem ser assassinadas. Como nunca se usa a palavra certa para descrever um fenômeno que é trágico, logicamente que ele não chama de homicídio, ele chama de aborto pós-parto. Então, é uma defesa cruel, mas é uma defesa sincera. Perguntado por uma jornalista, então, em que momento ele considerava que o ser humano se tornava como tal, ele diz, da fecundação, não tem dúvida. Então, a jornalista se contrapõe e afirma, olha, mas essa é uma resposta que um padre daria. Não. Dizer que a vida começa no momento da fecundação é um respeito à ciência. A diferença entre mim e o padre é que, para o padre, essa vida deve ser preservada desde este momento. Para mim, não. Então, apesar de ser chocante, a mim é profundamente chocante esse tipo de teoria, eu tenho até dificuldade de ler, eu confesso, não é fácil ler para mim, mas é uma defesa sincera. No mesmo sentido, Alberto Giublini e Francesca Minerva escreveram Por que um bebê deve viver na mesma linha do Peter Singer, não é ele o único a defender isso, mas as razões do Peter Singer não são as utilizadas para a defesa da descriminalização do abortamento, não são. E por isso, eu não toco nelas nesse momento, não interessa. Eu passo então, é possível apagar a luz só um pouquinho aqui para o ponto do filme. É um trecho do filme de que eu falei, o filme se chama Unplanned, ele já foi lançado, né, e alcançou uma bilheteria bastante vigorosa nos Estados Unidos.
creio que o vazio e o barulho do metal sejam as coisas mais expressivas nesse vídeo. A história é real, né? Logicamente é uma dramatização, mas a história é real. Então, quando se fala em defender a descriminalização do aborto, se fala em retirar a proteção a esse ser. Pode apagar de novo, por favor. Desculpa. Esse é um feto com 12 semanas de vida intrauterina. Ele é uma foto real, essa não é uma montagem. Ela foi tirada por um fotógrafo sueco, um fotógrafo científico chamado Lennart Nilsson, falecido recentemente, que dedicou, se não me engano, 10 anos da vida dele, recebeu vários prêmios, fotografando apenas a vida dentro do útero materno. Conseguiu captar, inclusive, o espermatozoide fecundando, quebrando a barreira para ingressar no óvulo. Então, quando eu falo de aborto, não é uma questão ideológica apenas, né? Não é uma questão que não gera efeitos, ao contrário, os efeitos são graves. Quando eu falo que eu defendo a descriminalização do aborto, eu defendo a retirada de uma proteção a um ser que, cientificamente, é um ser vivo, visualmente é um ser vivo, um ser que só pode ser humano, porque 2 seres humanos só geram seres humanos, então a essência dele é de ser humano. Mas há mais do que isso. É um ser humano que, embora com a essência de ser humano, e assim se identificando como tal, já tem a sua individualidade desde a concepção. É um ser irrepetível. Irrepetível. Jamais uma criança morta no útero materno retornará. Jamais. Jamais retornará. Mesmo que o mesmo pai e a mesma mãe tenham 10, 15, 20, 30 filhos, todos serão diferentes. Cada um terá a sua individualidade. Então, o aborto, ele não interrompe, né? Porque a interrupção é o obstáculo que eu posso, uma vez retirado, fazer com que as coisas retomem o seu curso normal. O aborto é a eliminação da vida intrauterina. A interrupção, isso também é uma estratégia, ela tira uma das principais características do abortamento, que é a sua definitividade. O aborto, ele é definitivo. Aquela vida não volta mais. Acabou. A vida está eliminada. Então, os manuais de embriologia são bastante consistentes em relação ao momento do início da vida. Uma vez que o espermatozoide ingressa no gaveta feminino, os núcleos feminino e masculino entram em contato íntimo e o embrião tem o seu DNA definido. A partir desse momento, nada mais se acrescenta de característica genética à criança. Nada. E isso já foi provado, né, em uma variedade de vezes, mas especificamente num experimento que foi feito na Inglaterra e ao qual eu já vou chegar. Shahbaz e colaboradores, eles pegaram embriões fertilizados in vitro e deram a esses embriões, fora de qualquer útero materno, não implantaram no útero materno, deram a esses embriões os alimentos, os nutrientes que eles receberiam no útero, acreditando que o embrião não passaria de pouquíssimos dias, para ver, na verdade, até que ponto o embrião chegava. Para surpresa deles, o embrião chegou até o 14º dia, fora do útero materno, e eles então, sob a alegação de restrições éticas, mataram os embriões. Os embriões não morreram no 14º dia, eles chegaram ao 14º dia e foram mortos. Se eu pegasse esses embriões, ou se eu pegar os embriões fertilizados in vitro e inserir no útero materno, alguém acredita que as características genéticas da mãe que recebe o embrião, ela passará para esse filho no seu útero? Se acreditam, eu lamento decepcioná-los. Nenhuma característica é passada depois da concepção. Nenhuma. Geneticamente nenhuma. As características genéticas já estão todas definidas no momento da concepção. E a partir daí é a cultura que vai influenciar como será esse ser humano, porque naturalmente ele tem uma carga genética que o acompanha. E ele tem também uma educação, um convívio social que colaborarão, associado a essa carga genética, para fazer dele o que ele virá a ser. Então, a gente começa a entrar nas questões que são relativamente frequentes na apresentação da descriminalização do abortamento
com uma solução. A primeira, o aborto legal é mais seguro. Essa é o tipo da afirmação meramente retórica. No mau sentido da palavra, não no bom sentido da retórica. Qualquer crime, pense em qualquer crime, descriminalizado, ele se torna mais seguro para o criminoso. O furto, se não for criminalizado, ele será mais seguro para o criminoso, para quem furta. O roubo será mais seguro para quem rouba. O homicídio será mais seguro para quem mata. Mas quando eu criminalizo uma conduta, eu tenho por objetivo proteger um outro bem jurídico. E a pergunta então é, para o feto, o aborto é mais seguro? Em relação à mãe, nós chegaremos também, porque quando eu falo de aborto, eu falo no mínimo de 3 pessoas, no mínimo. Eu falo da criança, porque é ela que suporta a morte. Eu falo da mãe e falo do pai, porque é necessário um pai e uma mãe para que uma criança seja gerada. Eu tenho que considerar necessariamente que não existe nenhum direito sem um correlato dever. Então, se me dizem que eu tenho o direito a caminhar livremente pela rua, toda a coletividade tem a obrigação, o dever de respeitar o meu direito de caminhar. Essa obrigação ela pode ser para uma coletividade ou pode ser para apenas um indivíduo. Né? Se eu tenho um crédito com uma pessoa, eu tenho o direito de receber, aquela pessoa tem o dever de me pagar. Mas não há direito sem dever, não existe, é uma verdade, uma regra sem exceções. Então, se eu digo, uma mulher tem o direito de matar o seu filho enquanto ele estiver no útero materno, eu também estou dizendo, o pai tem a obrigação de aceitar que a mãe mate seu filho dentro do útero materno. E a criança, evidentemente, tem a obrigação de aceitar a morte, porque, afinal de contas, se a mãe tem o direito de matar, ele tem o dever de aceitar a morte que lhe é imposta. Então, a questão, ela não pode deixar de reconhecer essas 3 personagens, no mínimo, que são envolvidas. Agora, quais as consequências disso? Se uma mãe tem o direito de matar o seu filho, qual seria o direito que o pai teria? Pode-se objetar, não, a criança não está no corpo do pai. Já foi visto, a criança ela não é uma parte do corpo da mãe. Isso é um absurdo, é como dizer que elefante voa. Não dá para, nessa altura do campeonato, se dizer isso. A genética dela é diferente da mãe e diferente do pai. Ela é formada com 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Se você tirar qualquer parte de uma pessoa, todas elas apresentarão o mesmo DNA. O da criança não, é diferente. Então, a gente não pode discutir partindo do que é absurdo. Né? Há margem de dúvida. Se passar uma tartaruga aqui, eu posso perguntar, é um cágado, é um jabuti, mas eu não posso dizer, é um tigre. Se a pessoa disser um tigre, eu vou dizer, pô, maluco, né? O que eu vou falar mais? Né? É um tigre, rapaz, tem casco, né? Então, assim, a gente tem um limite, né, para a gente transitar com os argumentos. Cientificamente, é impossível se dizer hoje que a criança é uma parte do corpo. Não existe isso, não é concebível. Né? Mas, enfim, mesmo que o pai, eu digo, não, matar o pai não tem direito não, porque afinal de contas a criança está no corpo, não é uma parte do corpo da mãe, né? Não é uma unha, não é um braço, não é uma perna, não é um cabelo, mas está no corpo da mãe. Agora, se a mãe tem o direito até de matar, imagine que o pai não queira a criança, porque o filho é do pai e da mãe. Então eu digo, olha, lamento, mas eu não quero essa criança, aborte. Ela disse, não vou abortar. Ou aborta, ou então eu não me responsabilizo por ela. Veja, é um direito muito menor do que aquele conferido para a mãe. Se a mãe pode até matar, o pai não pode rejeitar a criança? E eu vou obrigar o pai até aquela criança? Veja, apesar das diferenças, né, e a isonomia significa tratar igual os iguais e desigual os desiguais na medida de suas desigualdades, também há um limite para isso. A mãe eu permito que até mesmo mate o filho, o pai eu não posso permitir nem que rejeite. Então, entramos numa seara perigosa, né, e que envolve um outro aspecto. As mulheres que abortam, não abortam porque querem em quase 100% dos casos. Mas, quando as mulheres decididas a abortar são abordadas por pessoas que elas não conhecem, que
que não são profissionais, que apenas oferecem ajuda, elas quase que invariavelmente desistem do abortamento. Então, há grupos que atuam, o SERV, por exemplo, que atua em São Paulo e está vindo para Sergipe, se Deus quiser, ele tem um índice de eficácia de 99%. De cada 100 mulheres abordadas, 99 desistiram do aborto. Por quê? Porque, na verdade, é instintivo. O corpo da mulher, ela se prepara. Dizem que, alguns dizem, não, a criança se assemelha a um parasita. Pô, mas o parasita, ele é repelido do corpo da mulher. O corpo se prepara. O parasita no corpo de qualquer pessoa, não só da mulher, ele é repelido. Né? O corpo se prepara para repelir o parasita, para se proteger do parasita. No caso do embrião, o que acontece é o oposto. As defesas da mulher, inclusive, diminuem para que aquela criança não seja rejeitada. Tudo é preparado para aquela criança crescer e se desenvolver bem. O útero não é nada além do que a casinha do bebê. É isso. Então, é lógico que quando eu tomo determinadas decisões, eu tenho que pensar nas consequências que essas decisões vão acarretar, para evitar uma interpretação ou uma decisão que leve ao absurdo, que potencialize o absurdo. E é nesse sentido que acontece o perigo também nesse sentido que acontece o perigo da descriminalização. Então, logicamente, que o abortamento, ele é mais seguro para a mulher, qualquer pessoa que cometa um crime estará mais segura se o crime não for crime. Se eu me dispusesse a matar uma pessoa, eu pegaria uma arma, atiraria o Leonardo, se não for crime, eu vou sair aqui tranquilamente. Ninguém tem direito de me evitar que eu cometa o crime, a polícia pode chegar e vai ter que assistir. Porque se eu tenho direito, todos têm o dever de respeitar o exercício do meu direito. Então, eu necessariamente devo observar, né, essa relação que acontece quando se opta pela descriminalização do abortamento. Na prática, o que isso tem gerado? São crianças com síndrome de Down. Vamos ver os efeitos práticos do abortamento. Empiricamente, o que foi constatado? Bom, estima-se que nos Estados Unidos o número de abortos de fetos com síndrome de Down seja de 67%. Na França, 77%. No Reino Unido, 90%. Na Dinamarca, 98%. Na Islândia, 100%. Significa que não nascem pessoas com síndrome de Down na Islândia? Nascem. Aquelas que não foram, cuja síndrome de Down não foi identificada no exame de ultrassonografia, ou aquelas que nem foram submetidas ao exame, aquelas que têm mães que não se submeteram ao exame de ultrassonografia, talvez até com medo de identificar a doença, serem pressionadas a abortar, porque isso vira uma cultura. Quando se descriminaliza o aborto, em determinadas circunstâncias, quase que se impõe à mulher o abortamento. Eu dou um exemplo aqui em Sergipe. A maternidade Nossa Senhora de Lourdes é a única maternidade aqui preparada para receber os casos mais graves. E os casos de abortamento, de modo geral, vão para lá. Se chegar uma criança anencéfala na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, quase que o protocolo é encaminhar a mãe, direcioná-la a abortar a criança. Quase o protocolo. Então, na medida em que eu vou afrouxando esse combate ao abortamento, vai se criando uma mentalidade de que ele é alguma coisa, se não boa, pelo menos aceitável. Então, o que acontece é isso. O aborto ele foi eugênico na sua essência, ontem a Isabel falou sobre isso, né? A Margaret Sanger, que defendia o abortamento, mas não o abortamento democrático, o abortamento dos pobres, né, dos aleijados, dos negros, porque, afinal de contas, a sua raiz era eugênica. O outro fundador da mesma clínica, Planned Parenthood, que não tinha esse nome na época, o Alan Guttmacher, que até hoje dá o nome a um instituto que faz pesquisas no campo do aborto, ele participou da Sociedade Americana de Eugenia. Então, ninguém escondia na época que o aborto ele tinha uma motivação eugênica. Hoje se esconde, mas a motivação continua. E isso é o que se constata na prática. Mas não são só as crianças, e aí não são só as crianças com alguma deficiência. O aborto de meninas aumentou tão assustadoramente no Canadá, de meninas, que em uma revista da Associação Médica Canadense, houve a sugestão
de que não se revelasse o sexo da criança para os pais. Porque quando os pais, lá um país que recebe muitos imigrantes asiáticos, especialmente quando eles eram indianos ou chineses, a tendência de matar a criança do sexo feminino, ela aumentava exponencialmente. Se fosse um terceiro filho do sexo feminino, esse então, coitado, essa criança, coitada, estava praticamente condenada à morte. Então, como meio de proteger, já que o abortamento lá é autorizado por lei, os médicos sugeriram, né, em uma revista da associação deles, que sequer fosse revelado o sexo da criança. A ONG americana Invisible Girl, que combate o crime na Índia, estima que entre 5 e 7 milhões de fetos do sexo feminino sejam abortados todos os anos no país. Enfim, o abortamento ele sempre será seletivo. E aí a gente retoma ao que é eugenia a partir daquele que cunhou a expressão, Francis Galton, primo de Charles Darwin, que pretendia aplicar uma espécie de critério da seleção artificial para os seres humanos, dizia ele. A eugenia colabora com o trabalho da natureza, assegurando que a humanidade seja representada pelas raças mais bem adaptadas, pois o que a natureza faz às cegas, lenta e impiedosamente, o homem pode fazer de modo oportuno, rápido e gentil. E aí, completa o professor Francisco Raso, um filósofo que fala sobre o tema e de quem eu puxei esse trecho. Por que viver entre feios, doentes, criminosos, degenerados, incapacitados, se é possível criar de maneira oportuna, rápida e gentil, uma sociedade inteira de pessoas bonitas, dispostas, saudáveis, justas e capacitadas? 50 anos depois, Adolf Hitler publica leis de esterilização para deficientes mentais e físicos, como parte do programa de aperfeiçoamento e pureza da raça. Então, a eugenia, ela acompanha o abortamento, né? Não se aborta aqueles que são bem vistos, né? Provavelmente esse aqui, filho de um casal bonito, rico, né? Bacana, inteligente, né? Esse normalmente não se acha que deve abortar. Mas se diz também que protege as mulheres. E como eu disse, toda vez que se descriminaliza uma conduta, a criminalização ou a prática do crime ela fica mais segura para o criminoso, não tenha dúvida. Fica menos segura para a vítima, mas fica mais segura para o criminoso. Mas quais os efeitos para as mulheres da prática do abortamento? São estatísticas americanas, né? Eu agradeço profundamente a doutora Elizabeth Kipper, que me passou esses dados. As referências estão todas do lado. Quais as consequências do abortamento para a mulher? 250% de aumento nas hospitalizações psiquiátricas, 138% de aumento nos quadros depressivos, 60% de aumento nos quadros de estresse pós-trauma, 7 vezes mais tendências suicidas, 30% a 50% mais quadros de disfunção sexual, 25% exigem acompanhamento psiquiátrico em longo prazo. Todos os grupos que defendem o abortamento do Brasil, talvez não possa dizer porque eu não conheço todos. Todos que eu conheço recebem financiamento internacional. Todos os que eu conheço. Também pode ser checado esse financiamento. Então, diferente dos grupos pró-vida, eu nunca conheci uma pessoa desses grupos pró-vida, evangélico, católico, espírita, nenhum, que recebesse para defender a vida. É por amor, sacrificam a família. E nunca conheci uma pessoa que realmente trabalhe pela descriminalização do aborto, que não receba por isso. Então, eu acho que são, assim, bem diferentes. Como eu tive a oportunidade de conhecer os dois grupos, né? Porque eu tive que conhecer os dois para começar a trabalhar, é chocante até o ambiente, né? Eu convido qualquer pessoa, participe de um grupo que defende a descriminalização do aborto. E depois participe de um grupo que defende a vida desde a concepção. São completamente diferentes. O clima é diferente, o espírito é diferente. Um é um ambiente pesado, triste, revoltado. O outro é um ambiente, poxa, leve, as pessoas felizes, né? Então, eu imagino, hoje eu entendo por quê. Uma coisa é você ter no histórico um título, né? Bacana, o cara é doutor, né? Fez o estágio pós-doutoral, isso é bacana, né? O cara tem um carro bom, tá? Outra coisa é você ter no seu histórico que você salvou uma vida. Isso não dá para comparar, né? Então, eu conheci essas mulheres que salvaram vidas, né? Então, o histórico que elas carregam eu salvei vidas, né? Não falo isso com arrogância, não, né? Mas é natural que sejam felizes assim, que vivam felizes. É verdade que morrem milhares de mulheres em virtude do aborto clandestino? Vamos então aos dados do DataSUS, do Ministério da Saúde. Ficou pequeno, mas eu vou ler para você. O número total de óbitos do sexo feminino por todas as causas,
em 2015 foi de 554.382. O número total. Só entre as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias, os tumores, foram 167, desculpa, foi 47%, 265.681 mortes. Vai dizer, quando eu me preocupo com a saúde da mulher, eu tenho que focar, sobretudo, naquilo que é mais perigoso para ela, né? E algumas desses fatores de morte são perfeitamente evitáveis. O número de mortes durante a gravidez, o parto e puerpério, que é a 17ª causa, no ano de 2015, de 1.896. Todas as causas, não é por conta do aborto, por todas as causas. Mulher no estado de gestação ou do puerpério. Então, gestação, parto, né? Morte durante o parto e puerpério. Quando eu posso dissecando, isso está no DataSUS, o sistema do Ministério da Saúde, basta entrar lá, dados estatísticos, DataSUS, mortalidade materna. Eu vou dissecando e eu chego, então, aos óbitos de mulheres associadas a todas as causas de aborto. Vale dizer, o aborto clandestino, o aborto espontâneo, o aborto dito legal, aquele aborto realizado com autorização judicial, ou naqueles casos em que não se pune o abortamento. O número, assustador, o número total de mortes por aborto é 121, por todas as causas de aborto. Por todas as causas de aborto. O número de mortes relacionados diretamente à falha na tentativa do aborto, que seria o aborto clandestino, é de 14. Se eu somar o número de 14 com aqueles abortos não especificados, que são 34, é possível que também eu possa colocar nesse pacote, eu somo 14 com 34, eu chego a 48 mortes em decorrência do abortamento provocado. Então se diz, olha, mas toda a vida vale. É verdade. Tudo que o Estado puder fazer para salvar uma vida, ele tem que fazer. É a obrigação dele, do Estado e nossa, da sociedade como um todo. Mas eu não posso dizer de jeito nenhum que isso é uma questão de saúde pública, porque questões de saúde pública passam por um número, né? Então, o número de 121 mortes associadas ao aborto, sendo que delas, vamos admitir aqui 48 em virtude do aborto clandestino, isso não é um dado que me permita inferir uma questão de saúde pública. Essa é minha filha. Ela hoje tem um pouquinho mais do que esse tamanho e eu não concebo que, se um dia minha esposa enlouquecidamente dissesse que desejaria matá-la, que eu devesse ficar de braços abertos. Eu não me sentiria de forma nenhuma um criminoso por evitar, por todos os meios lícitos, que a minha filha fosse morta. Essa era a bebê. Não tinha menos direito à vida do que tem hoje. Essas são crianças com microcefalia. Não tem menos direito à vida do que a minha filha. Embora provavelmente não tenham a mesma capacidade do trabalho, não terão no futuro, porque a vida não se mede pelo que eu posso proporcionar, a vida vale pelo que ela é. A vida vale por si. Todas as vidas valem. Essa foi a ultrassonografia da minha prima. Ela estava com 12 semanas, né? E costuma se defender o abortamento pelo menos até a 12ª semana, né? É sempre paulatino. A estratégia é, eu defendo primeiro naqueles casos de doenças graves, aí depois eu vou até a 12ª semana, depois eu digo, pô, se eu vou até a 12ª, porque eu não vou até a 14ª, se eu vou até a 14ª, porque não até a 18ª, e chega-se até a defesa do chamado aborto pós-parto, que é o homicídio, né, da criança já nascida. Então, esse também é um vídeo real, né? Vocês podem ver que a criança se mexe, né? Ela responde, ela reage, né? O coração dela vai bater, porque é um ser humano, que tem como ser humano o mesmo direito à vida, tinha já nesse momento o mesmo direito à vida que terá depois que sair do útero materno. Essa pessoa, ela merece proteção. E eu, para protegê-la, eu não preciso desproteger a mãe, ao contrário. Porque se o aborto, ele é, em qualquer hipótese, mesmo quando realizado no hospital, da maneira correta, a morte também, foram 3 em 2015. Se ele é inseguro, eu posso evitar o abortamento. Ora, mas eu vou condenar a mãe a ter aquele filho pro resto da vida? Bom, ainda que se considere como condenação, qualquer mãe pode entregar o seu filho à adoção, qualquer mãe.
Não há nenhuma ilicitude na entrega de um filho para adoção. Então, o que se pede? Né? Não mate, entregue para adoção. A mãe não precisa nem sair do hospital com a criança, não é ilícito. Né? Há toda uma estrutura capaz de viabilizar essa entrega. Então não precisa matar. Né? Já que a criança veio, espere pelo menos até o 9º mês. Aí, não está dando para ouvir, o coração está batendo, né? Porque a criança tem coração em todos os órgãos. Não vai dar tempo para falar sobre a parte criminal, já está chegando no final. Eu pretendo dizer que, além da religião se compatibilizar com a embriologia, né, ela se compatibiliza com o direito, né, ela se compatibiliza com as ciências sociais, porque ela evita um estado de anomia social. E a defesa que a Igreja faz da vida desde a concepção, ela tem uma representação no Código Penal, ali no artigo 124. Provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outro o provoque, detenção de 1 a 3 anos. A pena é muito baixa. O Código é de 1940. Mas ainda assim, é um reconhecimento de que há vida desde a concepção. Porque o bem jurídico protegido aí é a criança. E vocês podem ver, ali em cima, o Código ele é dividido em títulos e capítulos. Tem ali o título dos crimes contra a pessoa. E depois vem no capítulo 1 dos crimes contra a vida. Então, para a legislação penal brasileira, esses crimes são crimes contra a pessoa. Vale dizer, para o Código Penal, a criança desde o útero materno, ela também é um ser humano. Mesmo isso em 1940, já se reconhecia essa realidade. Quando eu olho, e aí eu toco rapidamente porque é um tema sensível, eu não poderia deixar de abordá-lo. Quando o Código Penal, ele afirma que uma conduta não é criminosa, ele o faz expressamente. Não há crime quando se pratica um ato ilícito de defesa, estado de necessidade, cumprimento do dever legal. O Código, em outros momentos, ele usa a expressão não se pune. Não se pune significa o quê? Na minha concepção, e aí eu devo advertir que normalmente não se toca nesse assunto e se trata do abortamento, por exemplo, quando a gravidez é decorrência de estupro, se trata como se fosse uma hipótese de excludente de estupro. Diz que não há crime. Na verdade, não é isso, na minha avaliação, que o Código diz. No artigo, e aí, só para título de comparação, o Código diz que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. São os crimes contra o patrimônio. Se um filho furta do pai, ele comete o crime. O Estado não deve incentivá-lo, mas ele não pode ser punido. Por quê? Uma questão de política criminal. Se um pai comete um crime contra um filho, um crime de homicídio culposo, o legislador entendeu que o sofrimento já é tão grande que, embora seja criminoso o fato, não se pune a conduta. Então, eu não tenho uma consequência para o ato penal. Mas se eu digo que não puno, é porque é crime. Porque se não fosse crime, eu não preciso dizer que não punia, porque que não é crime, eu não puno. Pelo menos não pelo Código Penal. Quando o Código Penal, então, ele fala ali no artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico em 2 circunstâncias. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Segundo, se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Significa que não se pune. Por que não se pune? Porque o Estado deseja que ela aborte? Porque o Estado deve patrocinar o aborto? Não. Porque se entende que a situação é tão grave que o poder de discernimento reduz. Então, por política criminal, se entendeu por não punir. No caso, evidentemente, em que não há outro meio de salvar a vida da mãe, se admite em que circunstância? Quando, ou naquelas hipóteses em que a morte da criança ela não é meio nem fim, ela é um resultado. Então, se eu tenho uma gravidez tubária, ectópica, eu tenho que retirar a trompa, necessariamente a criança morrerá. A morte é o efeito e não a causa. Mas, nessas hipóteses, se o médico tem que tratar, por exemplo, uma doença grave como o câncer, e desse tratamento decorre a morte da mãe, aí não é uma questão, nem considero que se enquadre nesse artigo, mas no artigo 23, que fala, não há crime, aí sim, quando o agente pratica o fato em estágio de necessidade, em legítima defesa, ou em estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular do direito. Então, são hipóteses diferentes. Mas, apenas aqui, eu aponto porque
O direito, que também é ciência, embora alguns contestem, né? Mas o direito é majoritariamente reconhecido como ciência, especialmente por aqueles que são do direito, das ciências jurídicas. Ele também se compatibiliza com essa defesa da vida desde a concepção. O Código Civil, embora diga que a personalidade ela surge com o nascimento com vida, ela preserva os direitos do nascituro desde a concepção, que pode inclusive ser destinatário de uma doação. Então, não há qualquer incompatibilidade, pelo contrário. O ordenamento jurídico ele é uma estrutura hierárquica, em que a norma inferior ela tira o seu fundamento de validade daquela que lhe é imediatamente superior. Então, decretos são válidos se estão de acordo com a lei. Leis são válidas se estão de acordo com a Constituição. Portarias são válidas se estão de acordo com os decretos. Então, às vezes a pessoa diz, isso é ilegal. Pô, se está na lei não é ilegal, pode ser inconstitucional, né? Mas ilegal não é. Então, o problema aí é de incompatibilidade vertical. E quando eu olho para a Constituição, eu leio que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, eu devo admitir, por mais que isso me pareça pesaroso, que a vida do filho do estuprador não vale menos do que a vida da minha filha. Eu entendo que não se puna, mas não entendo de forma nenhuma que se mate a criança. Entregue-se para adoção. Então, para mim, não é cabível uma interpretação constitucional que admita a prática do abortamento nesses casos. O professor Carlos Augusto, aqui da universidade, né, conversando comigo sobre o tema, ele dizia que, na visão dele, esse artigo 128 não foi recepcionado, vamos dizer, ele foi revogado pela Constituição. Porque a Constituição não admite esse tipo de discriminação. A vida da criança vale porque é vida. Não importa de quem ela é filho, não importa como ela é, não importa. O que importa é que ela é vida. Então, na ótica dele, esse dispositivo nem teria sido recepcionado, estaria revogado. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que não houve revogação desde que se interprete de forma adequada. O Estado não estimula. Agora, se houver um abortamento, eu não puno a mulher. Acho que essa é uma política criminal que é aceitável. Então, em relação ao estupro, os dados são do IPEA. Né? O estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados da saúde. 6,62% dos estupros resultam em gravidez, são 765 casos de 12.087. Desses, em menos de 10% se recorre ao aborto. Né? Mesmo com o estupro, de um modo geral, a mulher não deseja o aborto. Quem deseja é o marido, o namorado, o companheiro, né? Esse que não quer, né, ficar com a criança, não quer que a mulher carregue, porque o sentimento de afeto entre mãe e filho é de tal magnitude que, apesar do estupro, apesar dele, a mulher não deseja o abortamento. E mais, o abortamento não resolve o problema do estupro, porque não apaga o estupro, e agrega a uma violência anterior uma nova violência. Além do estupro, agora, ela carrega a morte de uma criança que ela sabe ser inocente. O estuprador mata? Não, o estuprador não pode matar. Sou contra a pena de morte. E a criança mata? Mata. Filha do estuprador, quer dizer, o estuprador puxa 3 anos de cana, fica circulando, em grande número de vezes, o agressor está próximo da vítima, às vezes na casa da vítima. Esse protege a vida dele, sabendo que a vida dele representa um risco para a gestante. Eu não sou a favor da pena de morte, não. Tá? Mas, se houver coerência, não é possível que eu defenda a morte do filho do estuprador e não defenda a morte do estuprador. Vamos matar primeiro o estuprador, depois a mãe que o criou mal, depois o filho dele. Tem que ser haver uma escala para que eu guarde coerência com o raciocínio. Então, sinteticamente, a criminalização do abortamento, ela protege a mulher, preserva o valor inestimável da vida humana e deve ser levada para o Código Penal, e por um motivo. Dizem que a criminalização ela não evita o crime de aborto. Isso é uma mentira, já foi visto quando se descriminaliza o número salta 500 vezes. Mas, mesmo que não houvesse um efeito, ainda assim seria pertinente que esse crime estivesse tipificado no Código Penal, porque para o Código Penal são levadas todas as condutas, ou melhor dizendo, são levados todos os valores que são caros à sociedade. E a vida humana é um valor caro à sociedade. Não teria sentido punir o furto de um celular, né, e não punir o abortamento. Não tem sentido. Quer dizer, o bem jurídico, celular, o aparelho celular, a propriedade do celular, é mais importante do que a vida de uma pessoa. Isso não tem sentido. Então,
É lógico que a tipificação penal, ela não inibe o crime. Homicídio é crime, nós continuamos aí com uma taxa elevadíssima de homicídio. Apesar da redução, são aproximadamente 50 mil. Né? Continuam os roubos, continuam os furtos, continua a corrupção. Mas isso não me obriga, ou não me torna, ou não me pressiona a revogar a norma penal. Ao contrário, eu tenho que verificar por que ela não está sendo cumprida. Porque o problema de descumprimento da norma é a sua falta de fiscalização. Então, ela estimula um comportamento adequado e ela, evidentemente, traz um efeito concreto. Né? Então, não vou falar sobre isso porque não vai dar tempo, mas apenas para dizer que também com a lei que rege a profissão médica, o abortamento ele é incompatível. O abortamento não é um ato médico. A medicina está regulamentada pela Lei 12.842, de julho de 2013, e dentre as práticas previstas para os médicos não se encontra de abortamento. O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza. O médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para promoção, proteção e recuperação de saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências. Então, além de ser contra o juramento, né, de hipócritas que estão tentando tirar do final das universidades de medicina, das faculdades de medicina, além de ser contrário, a lei não respalda, não é um ato médico. Então, jamais se poderá exigir que o médico pratique um abortamento, em nenhuma circunstância, a menos que a mulher esteja morrendo e precise do abortamento. Aí na situação em que há uma vida iminente em perigo, ele tem que agir. Do contrário, ele não é obrigado a agir. Por quê? Primeiro, não é um ato médico. Não se pode obrigar o engenheiro a fazer aquilo que não seja engenharia no exercício da sua profissão. Segundo, porque ele tem a liberdade de consciência garantida constitucionalmente. Terceiro, porque ele tem a liberdade religiosa. E como eu disse aqui, não é compatível ser católico, é incompatível, é impossível ser católico e defender o abortamento. Né? Ah, mas tem um grupo que eu conheço católicos que têm o direito de decidir. Bom, não são católicos. São feministas, detestam a igreja, não respeitam a igreja, não tem nenhum valor à igreja, nenhuma admiração pela igreja e querem destruí-la por dentro. Então não tem apreço pela igreja. Mas mesmo eu tenho que tomar uma postura. Quando o Babá, o João Fontes e a Heloísa Helena foram expulsos do PT, eu poderia até considerar, mas eles representam o espírito do PT, mas não são mais petistas. Estão fora do PT, foram expulsos. Não participam da instituição. E assim é com qualquer pessoa que se dispõe a praticar o aborto. Está fora. A igreja não aceita. Ah, mas eu gosto, está fora. E a pessoa sabe, né? E nem seria compatível, como eu disse, né? A vida do cristão, ela não é compatível com a defesa do aborto. Né? O Cristo é o oposto. Isso é o Cristo. Né? O Cristo é aquele que dá a vida pelos outros, aquele que sofre pelos outros, o justo pelo pecador. Não dá para admitir que um seguidor do Cristo queira maltratar o outro para tornar a sua vida mais fácil. Aqui, só fechando, né, normalmente se opõe, quando se fala do aborto, se diz, é uma visão religiosa. Não é uma visão religiosa. Né? Os religiosos são contra o aborto, de modo geral. Não é uma visão religiosa. Mas é lógico que a sociedade, ela carrega os seus valores, e esses valores também são influenciados pela religião. E todos os doutrinadores que falam sobre direito constitucional, especificamente sobre o poder constituinte, que é o poder de criar um Estado sob o aspecto jurídico, é o primeiro ato, é um ato inicial, ilimitado, incondicionado, originário, mesmo eles dizem que, isso é uma expressão do Paulo Gustavo Bolet, ele escreveu o livro Como Dirigir uma Mente, ele diz, se o poder constituinte é a expressão da vontade política da nação, não pode ser entendido sem referência aos valores éticos, religiosos, culturais que informam essa mesma nação e que motivam as suas ações. Então, não existe lei que não seja carregada de valores. Toda a elaboração legislativa, todo o exercício do poder legiferante de fazer leis, ele decorre de uma carga de valores, necessariamente. Então, a partir de determinados valores, eu desejo regulamentar ou regrar determinada conduta. O fato de o Estado ser laico significa que o Estado é neutro. O Estado não é anticristão, o Estado é neutro. A laicidade significa neutralidade estatal. Ele não pode defender uma igreja, eu vou sair em defesa da igreja católica, não pode se subordinar à igreja, né? Ele não pode tomar partido da igreja, mas no Estado democrático, os valores e as regras que vigoram são aqueles da maioria. Nada impede que os católicos, evangélicos, espíritas, budistas se dirijam ao parlamento e digam, eu quero
uma norma que proteja esse meu valor. E os outros grupos, que são ateus, que odeiam a religião, farão a mesma coisa. Eu não quero, a luta é democrática. Numa democracia e um Estado laico, eu tenho neutralidade. O Estado não pende sozinho. Ele pende para o lado de que o seu povo quer ir, para o qual o seu povo quer ir. É isso que é um Estado laico e democrático. Então, não há conflito entre bebê e mãe. Né? Se ele é indesejado, entregue-o à adoção. Qualquer mãe possui esse direito. Não é muito pedir para deixar viver. Salvemos as duas vidas, porque isso é possível. Não é possível, não é necessário matar uma para salvar a outra. E que o som do choro e do riso continue a alegrar as nossas almas. Né? Eu não conheci nenhum som. E acho que qualquer pai pode compartilhar isso comigo. Mais tocante que o choro da criança ou que o riso. São os dois sons mais tocantes. Né? E é assim que eu encerro.